Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui à parte de macro nutrientes com a terceira aula sobre proteínas, né? Protídeos de uma maneira geral, para a disciplina de noções de nutrição e dietética do curso de técnicos de enfermagem. Bem, nós já definimos o que é proteína, qual a relação com peptídeos e aminoácidos, que são oligopeptídeos e polipeptídeos, o que são proteínas simples e conjugadas ou compostas. Vimos as fontes de proteínas, de aminoácidos, vimos as funções que executam, as funções gerais desses elementos nutritivos. E agora vamos desenvolver como são digeridos, isso mesmo, como é que eles são digeridos. Bem, a gente viu que a mastigação tem um papel de facilitador da digestão, né? Porque ele quebra o produto maior que está dentro da sua boca e produtos menores, aumentando assim a superfície de contato com as enzimas digestivas que virão nos outros segmentos. Bem, quando isso é feito, né, ele se mistura com o resto de alimentos e é ligado pela saliva, formando um bolo alimentar, é deglutido, passa pelo esôfago e vai até o estômago. Lá no estômago, ele sofre a ação de uma enzima chamada pepsina. A pepsina quebra a proteína que já foi quebrada mecanicamente em peptídeos menores, os peptídeos em peptídeos ainda menores, e os peptídeos ainda menores arrancam os aminoácidos dele. Então já inicia o processo verdadeiro de digestão. Essa ação da pepsina é aumentada porque o suco digestivo gástrico tem ácido clorídrico e essa enzima funciona muito bem em pH ácido, quanto mais ácido melhor, e o próprio ácido clorídrico ajuda a corroer essa proteína toda, né? Aí lá da proteína é retirada a vitamina B12 das proteínas, principalmente carnes vermelhas e vísceras, e aí a B12 vai se ligar a uma outra substância do suco digestivo gástrico, que é o fator intrínseco, que junto com a B12 leva a B12 lá para o ilho, e aí sofrerá o processo de absorção. Mas nós teremos uma aula sobre vitaminas, né? E aí nessa aula sobre vitaminas, mais precisamente nas vitaminas hidrossolúveis, nós falaremos sobre a B12. Bem, essa proteína previamente digerida recebe o nome de peptonas, né? Restos de proteína, peptídeos quebrados, recebe o nome de peptonas. E aí desce junto com o material de digestão do estômago, que transforma o bolo alimentar que a gente fez na saliva, na boca, em quimo, né? Então, o material leitoso, que é a mistura de tudo que o estômago está digerindo ali, incluindo as peptonas, recebe o nome de quimo. E aí ele escorre para o intestino delgado, que é o duodeno gengiboide. Lá no intestino delgado, mais precisamente no duodeno, nós teremos proteases nas células intestinais, né? Tem as proteases que vão continuar digerindo as peptonas até arrancar os aminoácidos. Tem também dipeptidases, que são enzimas específicas para dipeptídeos, que às vezes vai quebrando e dá um monte de dipeptídeo. E para absorver, obrigatoriamente tem que ser o aminoácido reconstituído, separado. Então tem as dipeptidases. E nós temos enzimas pancreáticas que saem ali na primeira porção do duodeno, através do colédoco, a não ser por uma variante anatômica, que alguns saem direto o conduto, né? Mas as enzimas pancreáticas, elas vão lá para o colédoco, onde mistura a secreção do pâncreas exócrino com a bile, e aí é injetada pelo esfíncter de Oddi dos primeiros centímetros do duodeno, e lá ele se misturará com o quimo, que vai ajudar as enzimas das células epiteliais, as proteases, né? Das células epiteliais do intestino, né? Que lá nós temos tem três proteases: as dipeptidases, que quebram o dipeptídeo, a aminopeptidase, que vai quebrando qualquer proteína, ou peptona, ou peptídeo, sempre identificando o grupo amino terminal. Ela sempre tem a capacidade de tirar o primeiro aminoácido da sequência, o que tem o NH2, tá? Temos também a carboxipolipeptidase, que ela faz o contrário, ela identifica o final da peptona, do peptídeo, da proteína,
onde tem o resíduo de aminoácido com a carboxila intacta e vai arrancando, aí a outra que sobrou fica intacta, vai arrancando, vai arrancando, vai arrancando. Então, para ajudar essas enzimas, nós temos duas enzimas pancreáticas que digerem proteínas lá no intestino, que é o quimiotripsina e a tripsina, né? Na realidade, eles são secretados sob uma forma inativa, para não digerir o próprio pâncreas, assim como a pepsina. Mas isso discutiremos quando estudarmos o aparelho digestivo lá na fisiologia. Como estamos aqui na nutrição, o que interessa é a enzima. Então, quando a enzima está ativa, na luz do intestino, a tripsina identifica alguns peptonas, né? Algumas proteínas, alguns peptídeos que têm certos resíduos de aminoácidos, então vai lá e ela arranca. A mesma coisa que a quimiotripsina, e aí cansa, né? Com a facilitação da mastigação, com a ação da pepsina no estômago, mais a ação corrosiva do ácido clorídrico, mais a dipeptidase, a aminopeptidase, a carboxipolipeptidase do intestino, e o tripsinogênio, a tripsina e a quimiotripsina do pâncreas, vira tudo aminoácido, e aí eles são absorvidos. Eles vão parar dentro das células epiteliais do intestino, e a partir daí eles caem na corrente sanguínea através de carreadores. E aí há carreadores específicos para aminoácidos que são neutros, específicos para aminoácidos que têm carga catiônica e aminoácidos que têm carga aniônica. Então os aniônicos competem entre si, os catiônicos entre os catiônicos, e os neutros não competem com o catiônico nem com o aniônico, competem com os neutros. Então o transporte, inclusive, é muito rápido, né? Por mais que você faça uma grande refeição de proteínas, o transporte é intenso, é muito mais rápido do que o processo de digestão. Então não há acúmulos de proteínas. E a gente não absorve proteína, a gente absorve só o aminoácido. A não ser crianças, num período muito inicial de sua vida, que podem absorver pedaços de proteína, e aí isso tem um risco, porque a criança que toma leite humano, se absorver um pedaço da proteína do leite humano, ela não produzirá uma reação alérgica de incompatibilidade, uma intolerância ao leite humano. Mas uma criança que toma leite de vaca, leite de cabra, leite de égua, ela pode absorver uma molécula, um pedaço de proteína desses animais, e de repente, no início ela tem até um sistema imune fraco, então ela não responderá de maneira muito eficiente. Mas à medida, né, que ela for se expondo àquela proteína, ela vai começar a produzir anticorpos contra aquilo, e todas as vezes que, a partir do momento que ela se sensibilizar, que ela tiver anticorpos e ela tomar novamente o leite, ela desenvolverá uma reação de intolerância que vai produzir uma diarreia crônica, caso ela cronicamente continue tomando aquele leite, o que fatalmente vai prejudicar a absorção desse nutriente de outros, e levando a uma desnutrição, inclusive. Bem, a criança que não toma leite humano, ela poderá amadurecer esse intestino e a partir daí não absorver nenhuma molécula que não seja o aminoácido, no que se refere aos protídeos, de 4, 6, 8 meses. As que mamam leite humano, somente leite humano, elas aceleram esse amadurecimento. Então, aos 4 meses, ela com certeza já está amadurecida. Então, não tomar leite humano, além de favorecer a demora no amadurecimento do tubo digestivo, o que vai favorecer a absorção de macromoléculas, se você ficar dando proteínas animais, né, você tem um intestino mal amadurecido, então que vai conseguir absorver pequenos pedaços de proteína, o que vai favorecer, e ainda dá oferta, né? Porque você não amadurece, demora mais a amadurecer, ainda dá oferta de proteínas animais, então a chance de absorver e ter problemas vai ser muito grande. Então, mais uma vez, salve o leite humano em uso exclusivo, pelo menos nos 6 primeiros meses. Bem, uma vez da corrente sanguínea, o que vai acontecer com essas proteínas? Existe uma série de hormônios que vão dar destino a essas proteínas. Na realidade, proteínas não, né? Vamos nos corrigir. Qual o destino, uma vez na corrente sanguínea, qual o destino dos aminoácidos? Bem, os aminoácidos serão distribuídos para as diversas células, e essas células vão transformar aminoácidos em peptídeos, em proteínas, das quais elas precisam.
né, que elas precisarem, e aqueles aminoácidos forem úteis. Alguns aminoácidos serão utilizados para o próprio aminoácido fazer algum mediador químico, alguma substância, se naquele momento precisar e for útil. Enfim, aí você tem um aminoácido que você não vai precisar transformar em peptídeo de proteína nenhuma, tem um aminoácido que você não vai precisar biotransformar ele em nada, você não precisa daquele aminoácido. Então o que a gente faz com o aminoácido? A gente guarda. Mas a gente, diferente de gorduras e açúcares que a gente tem uma grande quantidade, a gente guarda aminoácidos em pequena quantidade. Cada célula guarda somente os aminoácidos que ela tem hábito de usar para fabricar alguma coisa ou para usar alguma coisa dele. Então ela guarda lá só uma pequena quantidade. E o restante? Bem, o restante será transformado no fígado em gordura. O excesso de proteína que ultrapassa os limites de guardar, que ultrapassa os limites da utilidade, ele se transforma em gordura e depois é desviado o tecido de gordura, o tecido adiposo. Então parte da gordura que você tem no seu corpo não veio da gordura propriamente dita alimentar, veio de aminoácidos, né? Aminoácidos também podem, um grupo deles podem virar açúcar, doar carbonos para... Como assim? Ele doa carbonos para formar glicogênio, e aí o glicogênio, uma vez quebrado, libera a glicose. Mas isso a gente vai explicar quando estudarmos a glicose. Então ele também tem essa capacidade de virar açúcar quando em excesso e que a gente não precisa daqueles aminoácidos. Enfim, e eles podem eventualmente ser utilizados para queima, para a produção de energia. A gente dá preferência para ter energia do açúcar e dos lipídios, inclusive porque a gente gasta bem pouco para produzir energia com eles. Os aminoácidos a gente gasta muito para produzir energia deles, então não é muito econômico, fora que os aminoácidos têm um monte de funções importantíssimas, múltiplas, que produzir energia seria o de menos, deixa isso para a gordura e para o açúcar. E também tem várias outras funções, mas a produção de calorias é que é o mais importante aí, né? Além do que, eles podem também produzir energia quando viram açúcar e forem quebrados, ou quando virem gorduras e forem quebrados. Mas aminoácido direto só vira açúcar, só vira energia em duas situações. Naquele período, né, que a gente está sem comer, algumas horas sem comer, a gente vai usando os depósitos de açúcar, e aí chega um momento, né, que a gente começa a mobilizar gordura. Nessa transição do açúcar para mobilizar gordura, a gente usa aminoácidos, mas é uma pouca fração. Os aminoácidos que estão dando bobeira, mas é uma pouca fração. Logo, logo a gordura entra no páreo e ela que fica dominando. E vai indo, ponto você ficar sem comer. Se você só beber água e eletrólitos e ficar sem comer, você pode ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses, dependendo de quanta gordura você tem. Isso a gente também vai falar lá na parte de gordura. Aí quando acabar toda a gordura, aí eles vão mobilizar os aminoácidos. Aí os aminoácidos vai ser tirado da onde? Se você não está comendo nada, você não tem depósito de aminoácidos. O depósito é pequeno, né? Você já deve ter usado para alguma coisa. Aí começa a pegar da massa muscular, que tem gente, mas massa muscular é depósito de aminoácidos. Não, o aminoácido ali está em resíduos sob a forma de proteínas e serve para a função locomotora, de sustentação antigravitacional. Se você começa a tirar dali, você está tirando, porque não adianta você ter essa função e não ter energia. Então você tira dali, né? Para transformar em açúcar para aquele, como o cérebro, que praticamente só consome açúcar, muito pouco de gordura. E o próprio músculo, quando é atividade, então você precisa manter o nível de açúcar, você não pode zerar o nível de açúcar, para ele se transformar em açúcar. A própria gordura faz isso, se transforma em açúcar, uma parte, a outra que está a fogo. Então não tendo mais a gordura para fazer isso, você vai ter que precisar desses aminoácidos que se transformam em açúcar. E vai pegá-lo para produzir energia. E aí, se você continuar sem comer, só bebendo água e eletrólitos e sais minerais, vai chegar um momento que você vai perder massa muscular o suficiente para um dia querer movimentar o seu tórax e não conseguir. Aí você vai morrer asfixiado. É dessa morte que morre o indivíduo em inanição severa. Ele perde tanta massa muscular que ele perde a capacidade de movimentar o tórax e morre asfixiado. Então, esperamos que ninguém morra dessa forma, né, de uma inanição. E isso nós vamos falar tanto na fisiologia quanto na nutrição em aulas vindouras, né, que aqui interessa a parte proteica. Muito bem. Mas existe também algumas situações
em que a pessoa consome, que ela não tem inanição, ela consome alimentos, mas alimentos pobres em proteína. E aí isso tem um impacto. E também há pessoas que comem muita proteína excessiva, e isso também pode ter um impacto. Então nós vamos conversar isso mais adiante, no próximo vídeo, sobre macroalimentos, os protídeos. Até lá, aguardo vocês lá para a gente esclarecer essa situação.